Quanto ao contexto histórico do período conhecido como regime militar no Brasil, os elementos mais importantes a serem enfatizados, de maneira geral, foram a supressão dos direitos políticos e um crescimento da economia extremamente rápido a partir da intervenção direta do Estado na economia. Em termos econômicos, as principais medidas tomadas se focaram no incentivo ao capital estrangeiro e obtenção de empréstimos vinda do exterior. Era preciso, logicamente, de uma política de enorme resistência a toda oposição, cessando protestos, por exemplo, suspendendo o habeas corpus e retirando do que era antes um Estado democrático de direito seus mais essenciais pilares. A abertura política só teria início com a crise do petróleo, o consequente enfraquecimento da economia e com o efetivo mandato de José Sarney em 1985. As entrevistas aqui apresentadas têm como intuito ilustrar esse conflituoso período de nossa história e como influiu sobre a vida de nossos cidadãos. Boa noite, estou aqui com o Eduardo Barbosa de Albuquerque, 69 anos, e ele vai falar um pouquinho pra gente da vida dele, que ele passou pela ditadura. Bem, eu nasci em 1943, com 14 anos eu comecei a jogar futebol, que era aquilo que eu gostava, e jogando em infantil do Corinthians, e comecei, joguei, quando chegou com 17 anos, eu consegui o primeiro contrato. Aí já começou a ajudar bastante em casa, visto que o salário do meu pai era bem pequeno. E aí já daí para frente já ajudou nos meus estudos. Ele já não precisava me pagar, eu pagava os meus estudos. E fiquei no Corinthians por muitos anos, joguei no Corinthians por 10 anos. Lá eu cheguei até a seleção brasileira. Depois, em 1964, eu estava no Corinthians, que foi na época que começou a ditadura militar. Eu tinha, na época, 21 anos, meio apolítico, não era assim, não tinha muito interesse em política. Eu queria jogar bola, eu queria jogar futebol, não estava muito interessado em política com essa idade. Entretanto, eu vi uma série de coisas que hoje, ou um pouco mais tarde, eu fiquei sabendo que eram coisas ruins da ditadura, embora algumas coisas foram boas inicialmente. A ditadura, na verdade, ela aconteceu, e era por um período, a intenção da ditadura era por um período de 1, 2 anos, para organizar o país e depois voltar à democracia. Só que por interesses escusos, que até hoje eu não sei o porquê, sede de poder, sei lá, a ditadura durou aí cerca de 11 anos. Mas a intenção inicial era por um período bem curto e voltar à democracia. Nesse período que eu joguei futebol, algumas coisas que eu me lembro da democracia, como é que chama? Ditadura militar. Da ditadura militar. Foram coisas super interessantes. Eu me lembro, inclusive, que em 1970 o Brasil foi campeão do mundo. E diziam que houve uma influência do presidente da República na época, Médici, na convocação de alguns jogadores. Isso é o que dizem. Eu acredito até que tenha havido mesmo, porque eles, os militares na época, tinha que se fazer tudo aquilo que eles mandassem, que eles quisessem. E eu acredito que no futebol também eles interferiram. A ditadura, na verdade, eu joguei futebol até 72, por aí. E depois, em 74,
73 eu parei de jogar futebol e fui trabalhar em outro ramo, entrei trabalhando na Editora Abril. A Editora Abril era uma empresa muito cheia de si, vamos dizer assim. E tinha uma revista que era uma revista que combatia a ditadura ferozmente, que era a Veja. E ela estava começando na época. A Veja tinha, quando eu entrei na Abril, a Veja devia ter 1 ou 2 anos só. Acho que a Veja deve ter começado por volta de 71. E eu me lembro bem também que nessa época eles tinham uma fiscalização muito grande sobre a imprensa. Então eles colocavam uma pessoa do governo nas redações das revistas, e principalmente do Veja, que era a revista que mais atacava ou falava aquilo que o governo não queria que soubesse, as coisas que estavam por baixo do pano. Então eles colocavam um fiscal, uma pessoa que censurava a matéria. Me lembro, inclusive, que algumas vezes, algumas matérias, eles não deixavam sair, porque tinha qualquer problema que estava falando do governo. Inclusive, teve edições de Veja que saíram com páginas em branco, porque a pessoa da censura censurou e não deixou sair. A Veja, em represália a essa censura, mandou a revista para a banca ou para os assinantes com aquelas páginas em branco. Então a Veja sempre foi, até hoje, é uma revista que combate bastante as ilegalidades, vamos dizer assim. Depois disso, depois da Abril, eu entrei na Estel e trabalhei até 2006, quando me aposentei, e é assim que estou até hoje. Obrigado. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa tarde. A gente está aqui com a Estela Valon de Albuquerque, 66 anos, e a gente vai perguntar para ela sobre a vivência dela na ditadura militar. Estela, queria que você me contasse um pouco da sua vida, um resuminho geral. Então, eu nasci no dia 17 de agosto de 1946. E com 18 aconteceu a ditadura. No momento, eu achei uma coisa muito boa. Tudo estava muito bagunçado. O nosso presidente, Jânio Quadros, havia renunciado. Muitos disseram que ele foi tirado à força. Quem ficou no lugar foi João Goulart. E o João Goulart tinha ideias comunistas, toda essa coisa. E aí começou o confronto com o exército. E de repente, um dia eles assumiram e pronto, aconteceu a ditadura. Como a coisa estava muito bagunçada, havia muito roubo, havia muito assalto a banco, eram bombas, era como se a gente vivesse uma revolução interna, uma coisa que não dava para explicar. Aconteceu a ditadura e botou a casa no lugar. As coisas acalmaram, os roubos terminaram, houve uma modernidade, porque até então o país engatinhava, era uma coisa que, sabe, que não saía do lugar. E eles trouxeram modernidade, os americanos emprestaram muito dinheiro, porque os Estados Unidos queriam acabar com o comunismo. Então todos aqueles que se aliassem tinham certas vantagens e tinham.
Então, eles melhoraram muito o sistema de telecomunicação. A gente a partir daí éramos muito bem informados do que acontecia fora do Brasil, que até aí ninguém sabia nada, e fizeram muitas coisas boas. Agora, como tudo, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim é o abuso do poder, o lado ruim são as mortes, o lado ruim foi muita gente que se aproveita da situação e judiava muito. Eles prendiam uma pessoa e diziam assim: me delata 2 comunistas, senão você vai preso. E a pessoa, de medo de apanhar e sofrer tudo aquilo, delatava até a mãe. Eles colocavam qualquer um na coisa para se livrar. E aí esses nunca mais arrumavam emprego, nunca mais faziam um amigo, nunca mais... Eram alienados da sociedade. E tudo isso aconteceram coisas terríveis mesmo, de violência contra a mulher, porque era a juventude não queria o domínio, eles queriam ser livres, ninguém podia falar nada. De repente o cantor estava cantando, essa música não pode estar falando disso, nunca mais podia cantar aquilo. Estava interpretando uma peça, tinha o censor sentado, parava a peça, suspendia, acabou, porque a peça era assim. Então você tinha medo de tudo, você não abria a boca, ninguém falava mal de ninguém, porque você sumia, desaparecia. Tanto que até hoje encontram cemitérios com milhares de corpos, né? Que eles matavam e tchau, ninguém sabia o que estava acontecendo. E por outro lado veio essa situação de medo e de terror, e isso foi a ditadura para a maioria das pessoas. E para aqueles que tentaram enfrentar, foram para o cemitério. Então, para quem viveu realmente, não foi fácil, né? Para mim, até que eu levava minha vidinha, eu não me envolvia com política, porque até hoje eu acho que é tudo farinha do mesmo saco. O comunismo, a democracia, é tudo a mesma coisa, com nomes diferentes. Não muda nunca nada. Muito obrigado, Estela. Boa tarde. Obrigada a ele. Pai, afasta de mim esse cálice.